Bom dia, boa tarde, quase boa noite. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café da tarde. Hoje quase café da noite, nosso chá das 10. Aleluia! Mas eu voltei, vocês acharam que eu tinha morrido, pois eu fiquei muitos dias sem postar. Mas antes tarde nunca e nunca. E hoje eu quase que fiz os 6 capítulos. Eu, na verdade, vou ler 4 hoje, 4 capítulos. Só que eu não fiz os 6 porque a partir de amanhã eu vou ler. Muda o tema, entendeu? Que Ezequiel tá tratando. Hoje ele vai tratar só de um tema, né? Porque o livro vocês vão ver que ele tem temas, né? Do que a gente tem tratado até agora. Então hoje é um tema, amanhã vai já mudar. Mas vamos começar louvando a Deus com: ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Deus, debaixo de tuas asas encontro abrigo, te louvo, te bendigo, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Deus, obrigada. Obrigada por este dia, obrigada por todos esses dias que eu estou vivendo. O Senhor é comigo e eu te adoro porque em cada momento o Senhor está comigo e eu vejo a tua glória, independente da situação que eu esteja passando, independente do que eu esteja vivendo. Eu tenho convicção de que a minha vida é um louvor a ti, como diz a canção, que eu possa ser um acorde especial, que eu possa ser uma música bem tocada. Deus, que a minha história cante, que o Senhor faz infinitamente mais, porque o Senhor faz. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Te adoro em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, hoje nós vamos ler o capítulo 29, 30, 31 e 32. Vamos lá. Capítulo 29, versículo 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Eu não sei se tem a ver isso que eu vou falar agora, mas eu acho que tem. Quando a gente queria tomar garapa, né? Caldo de cana. Lá na chácara do meu avô, a gente tinha um aparelho, né? E aí você colocava a cana, girava aquilo e aquilo moía a cana e saía o suco, né? Saía o caldo, né? O caldo de cana. Então, quando eu penso nesse negócio que ele fala aqui, um bordão de cana, eu me leva a isso, por quê? Porque eu vejo o Egito nesse momento que a gente vai tratar sobre o Egito aqui. Saiu de Tiro, né? Do rei de Tiro, a gente vai tratar sobre o Egito. E aqui Deus, ele tá espremendo o Egito. Deus, ele tá, como é que eu posso dizer? Tá tratando o Egito, porque eles também foram contra Israel, né? A gente vê no livro de Ezequiel, como em outros livros, os reinos, né? E os reinos, como a gente sabe, um conquista o outro, no nosso caso coloniza o outro, e aí eles vão mostrando quem é o mais forte e o mais fraco, que também era dessa forma. O que a gente sempre frisa na palavra de Deus? O poder de Deus. Deus, ele não escolhe um reino, ele não escolhe uma pessoa porque é muito grande, ou porque tem muito potencial, ou porque aquela pessoa ou aquele reino tem muita riqueza. Deus, ele sempre nos escolhe
ou Ele nos chama porque Ele vê em nós a fidelidade a Ele. Deus, Ele trabalha com pessoas que são fiéis a Ele. Às vezes a gente não é fiel 100%, mas se você for ver os grandes heróis da Bíblia, boa parte da vida deles, eles foram leais a Deus e ao propósito que Ele incumbiu, entende? A gente talvez não consegue ser leal 100%, tá? Todo dia. Mas as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que foram leais a Deus, fiéis a Deus. Versículo 14. E removerei o cativeiro dos egípcios, os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Então Deus fala que Ele iria meio que moer, vocês vão ver que vai ser difícil o tratamento de Deus, que Ele vai fazer aqui. Mas Ele fala que Ele iria espalhar também os egípcios, mas que eles voltariam à terra de Patros. Deus, Ele nunca extermina de uma vez, sabe? Do que eu vi até agora, Ele não... Mas Ele dá lições a determinadas nações e a determinados povos. E essa foi uma do Egito. Versículo 20 do capítulo 29. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Que ele está falando do rei Nabucodonosor e da Babilônia. Ele falou que o rei Nabucodonosor, eles foram contra o Egito e por causa disso, porque eles trabalharam para Deus, eles receberiam o Egito como paga desse trabalho. Aí fica até estranho, né? Mas pessoas ruins ou pessoas que não são de Deus trabalhando para Deus. Então, só que muitas vezes o povo de Deus, vou colocar essa palavra, não sei se está muito certo, tá? Ele não tem capacidade de destruir um determinado inimigo, tá? E aí Deus vai usar outros povos ou outras pessoas para que aquele reino caia, porque é interesse de Deus que o povo de Deus seja poupado. É mais ou menos isso, sabe? Capítulo 30, versículo 13. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. Como em toda nação existem os príncipes lindos. E o que acontece? O príncipe da nação, ele geralmente é uma referência para aquele povo. E quando Deus ele vai atacar determinadas nações, ele vai nos chefões, nos tops, nos príncipes. Como é o caso aqui, que ele foi, daqui pra frente a gente vai ver isso do faraó. Então ele vai nos príncipes, naqueles que são poderosos, por quê? Porque aí a nação se abala, entende? Vamos supor, é diferente de você destruir alguém que não tem influência nenhuma do que quando você destrói alguém que é, tipo, top. As pessoas ficam, entendeu? Versículo 18 do capítulo 30. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Então, fala aqui novamente de um cativeiro. Toda vez que uma nação ela é subjugada ou outra nação exerce muita força ou poder sobre ela, acontece isso. A nação subjugada ela cai em cativeiro, né? Para poder trabalhar para aquela nação. Versículo 24, no capítulo 30. Esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Então aqui fala do que iria acontecer com o Faraó. Deus, eu sempre falo isso, né? Ele é um Deus de amor, ele é muito bom, mas não é bom brincar com pessoas que são separadas, que são ungidas, não é bom brincar com o povo de Deus, não é bom falar do povo de Deus,
não é bom fazer essas coisas, porque Deus, ele cuida, ele ama e ele zela, né? Versículo 25 do capítulo 30. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Então ele sempre fala muito aqui, vocês vão ver nas frases aqui, ele fala, saberão que eu sou o Senhor. Deus, de tempos em tempos no mundo, eu vejo assim, a palavra ela se esfria. Por isso que de tempos em tempos é gerado avivamento, vem novos avivamentos, é comum isso. E Deus, ele sempre quer isso, ó, e saberão que eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. Porque muitas vezes a humanidade, ela se esquece de quem é o verdadeiro Senhor, de quem morreu na cruz, de quem nos perdoa os nossos pecados, de quem dá as bênçãos, de quem providencia o alimento, de quem dá o ar que respiramos, de quem nos levanta pela manhã, de quem nos dá força para trabalhar, de quem nos ergue, de quem abate, de quem... A gente esquece isso. Então, Deus, ele lembra o seu povo. E as nações também, para que elas possam temer o poder dele. Capítulo 31, versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Aqui ele está falando da Assíria. Então, ele está dizendo o quê? Que havia prosperidade, que havia... a Síria, mas é Egito ali, tá? Que havia prosperidade, ele está dizendo que havia... quando ele fala aqui de gerar aqui, né? Que ele fala dos animais que geravam, fala sobre fertilidade. Então, tudo isso são coisas muito positivas do que acontecia naquela terra. Versículo 8. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos. E os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. E aqui é interessante que eu acho que ele meio que faz um paralelo com Lúcifer, sabe? Lá vai nós voltando de Lúcifer de novo. Mas é verdade. Ó, porque tipo, ele meio que compara, ele volta no Éden. Então, tipo, como o Egito pode estar no Éden? É estranho, não é? Então eu acho que ele tá falando aqui sobre o faraó, sobre o rio do Egito. Então, meio que parece Lúcifer, ó, vocês vão ver. Versículo 11 do capítulo 31. Eu entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e o lançarei fora. Ó, antes ele fala assim, formoso fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Então meio que parece, eu vejo assim, né, posso estar meio doida, mas uma comparação com os anjos, sabe, que a beleza, a formosura, porque o livro de Ezequiel, ele é meio assim, sabe. Isso foi o versículo 9, agora eu vou cair por versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o meio do Líbano, todas as que bebem água se consolavam na terra mais baixa. Então aqui já entra a queda. Eu vejo assim, quando Lúcifer fez tudo aquilo, se rebelou contra Deus, aí Deus tacou ele. E aí é que ele fala das ações, das coisas, meio que futuro, passado e meio tudo junto. Sei lá, eu entendo, né? Versículo 18 do capítulo 31. A quem pois é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é o faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Então é tipo tudo uma comparação, né? Lógico que tem a questão do povo mesmo, dos egípcios e do que havia acontecido com o faraó. Mas eu acho que Deus ele é muito inteligente, né? Ele é muito sábio, então ele faz essas jogadas assim. Mas eu acho. Capítulo 32, versículo 12.
Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis da gente, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. Que ele está fazendo uma lamentação. Note que o livro de Ezequiel, ele tem as profecias, né? E tem as lamentações. Eu sempre paro nesse ponto, porque Jeremias também era assim, só que Jeremias teve um livro específico para as lamentações, né? Que são lamentações de Jeremias. Mas Ezequiel não, ele mescla dentro do livro dele, é bem legal. Versículo 15, do capítulo 32. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Por que que às vezes Deus faz coisas, vamos dizer assim, terríveis, coisas que aos nossos olhos parecem ruins, coisas que a gente não gosta? Porque Ele precisa lembrar a todos que Ele é o Senhor. Ele precisa lembrar a todos que Ele é soberano, que Ele é Deus e que Ele não brinca. Muitas vezes a gente leva um evangelho na brincadeira. É legal, a gente tem que descontrair, com certeza. Mas o inimigo, ele nos cerca todos os dias. Eu acho que se a gente tivesse o olhar e pudesse ver quantas vezes por dia o inimigo nos cerca, a gente com certeza andaria com mais cuidado, com certeza a gente se protegeria mais com a palavra de Deus, com certeza a gente oraria mais. É que isso é vedado aos nossos olhos, mas a gente precisa ficar atento. Versículo 19. A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos. E Deus, ele fala muito aqui sobre circuncisão. Às vezes a gente fala assim, a circuncisão é coisa dos judeus. Só que o que a circuncisão ela simboliza? Ela simboliza um pacto, uma aliança. Então eles não fazem a circuncisão por fazer. Eles fazem a respeito de um pacto. É óbvio que depois que Jesus veio à Terra e para nós cristãos, esse pacto ele já, vamos colocar assim, não é necessário ser feito. Porque Cristo já é a nossa aliança, é a nossa marca é o sangue do Cordeiro. Então a gente não tem necessariamente esse costume de circuncidar, tá? Mas para eles é importante isso, então a gente respeita, né? Versículo 32, do capítulo 32. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Então, ele termina aqui a lamentação dele com isso, né? Dizendo que ele fala muito do inferno aí, que eles iriam ao inferno. Não sei também se pode ser uma questão de analogia, o inferno é um lugar muito ruim, não sei. Mas ele fala, Ezequiel, eu acho ele mais bruto nas palavras do que Jeremias, ele é bem mais direto. Com certeza, bem mais direto. Talvez porque ele lidava muito com o povo. Não que Jeremias também não lidasse. Mas Jeremias, ele era filho de sacerdote, né? Então ele tinha uma outra forma de falar. Mas eu gosto da forma com que ele profetiza, com que ele traz os seus lamentos, da forma direta dele até agora. Eu vou dar uma aplicação prática hoje. Ezequiel é o cara das visões, né? A gente sabe disso. E eu nunca tinha tido, assim, uma visão, né? Dizer, você viu alguma coisa, um anjo. Eu não vejo essas coisas, não, gente. E eu sou crente desde que Noé fez a arca e Moisés abriu o mar vermelho, né? Mas faz uns dias já, e a gente tava lá na igreja, e tava um momento de adoração, e foi um momento muito gostoso, né, com Deus e tal. A gente tá na igreja nova agora, graças a Deus, e tava um momento muito bom. E eu sei que na hora que eu tava lá naquela adorando Deus, porque louvor nem sempre é adoração, mas tem vezes que ele é pura adoração, sabe? Não sei explicar. E aí eu sei que um dia, eu sei que naquele dia eu olhei e nas paredes laterais, né, eu via como se fossem fogo, sabe? Como se estivesse pegando fogo.
E a igreja também tava pegando fogo porque tava a adoração, tava as línguas, tava bem intenso. E eu entendi naquele momento que era o Espírito Santo, né? O poder de Deus, entendi que era a graça de Deus naquele lugar, que ali era a casa de Deus, como é, né? E pra mim foi muito bom ter aquela visão, porque eu vi o fogo. Eu vi, sabe? Foi bem interessante. E eu quero dizer pra você que Deus ele pode te dar muitas experiências. No meu caso, para eu ter uma visão, nem foi nesse caso, eu demorei 29 anos. 29 anos. Eu nunca tinha tido. Então, ore a Deus, busque a Deus, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, tá bom? Que você seja feliz hoje, que espero que você tenha tido um dia produtivo, ser realizado no seu trabalho, seja próspero. Estude bastante, tire boas notas, para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Vive em amor com a sua família, hoje dá. Se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno completo, em tudo que você fizer, tá certo? Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente, terminei. E eu quero dizer, permaneçam firmes, fiquem firmes. Às vezes, eu não faço vídeo, mas de semana eu tô na igreja, final de semana também. Eu gosto. É que eu cresci na igreja, né? Então pra mim é mais fácil. Pra quem não tá acostumado vai ser um pouco diferente, é uma experiência nova. Queira ter essas experiências novas, queira ter um encontro com Deus, queira ter coisas pra contar a respeito de Deus. Pra que na outra vida, pra que na eternidade, você não vá para o inferno, mas para que você vá para o céu e para que você chegue para falar com Jesus assim: poxa, Jesus, a gente já se conhecia bastante lá na terra, né? Eu só vim aqui para ver o Senhor mesmo, porque falar contigo a gente já falava bastante. Eu acho que é ter essa graça, né? Todos os dias. Tá bom? Que Deus, beijo, que Deus abençoe você e eu também. Quartou!